Então, os próprios bispos dessa época, eles não tinham essa ligação muito forte com o poder do Papa. Eles estavam ligados de fato ao senhor feudal que havia colocado eles na igreja local e que conduzia os negócios dessa mesma igreja. Quando, porém, esses monges eles se tornam numerosos o suficiente e eles se oferecem para servir ao Papa, o Papa passa a contar com um grupo de pessoas organizadas em vários pontos da Europa que está disposto a obedecer à vontade dele com mais diligência até do que os próprios bispos, do que os próprios padres locais. Como eu falei para vocês, eles se viam muito mais ligados ao senhor feudal do que ao Papa que ficava em Roma aí, bem longe e tudo mais. Isso permitiu, em determinado momento, quando esses monges começaram a ser eleitos papas, e aí você tinha, de fato, santos padres santos ocupando o trono de São Pedro, você chegou num ponto onde os papas começaram a querer consertar essa situação. E em determinado momento, um papa, não sei se é Gregório VII ou São Gregório o Grande, um desses papas, ele teve a ideia de promulgar uma bula, que o nome da bula é Dictatus Papae, que o Leonardo Boff odeia essa bula, que é literalmente isso, né? A ditadura do Papa, para dizer que a partir daquele momento o Papa não iria mais tolerar a nomeação de bispos pelos senhores feudais, que agora quem faria a nomeação desses bispos era ele mesmo, que o líder, de fato, da cristandade, do conjunto das nações cristãs, não era o imperador, mas era ele, o Papa. Então ele de fato ia arbitrar os conflitos, ia decidir quem tinha razão em disputas territoriais e tinha inclusive o poder de depor um monarca injusto e de excomungar cidades, nações inteiras que não obedecessem às regras da igreja. Então, claro que isso foi uma transformação muito grande com relação ao cenário que existia anteriormente, e os nobres se sentiram invadidos na sua esfera de competências, nos seus costumes, e houve essa briga muito forte entre a igreja e a nobreza, principalmente o Império Alemão, em muitas áreas, porque a igreja se via forte o suficiente para que ela pudesse influir de fato, de maneira decisiva, na sociedade. E isso só foi possível porque foi criada essa massa crítica de pessoas que estava disposta a viver pela igreja. No cenário histórico anterior, isso daí era impossível. Então isso nos faz pensar que uma educação que seja capaz de criar essa massa crítica de bons católicos, ela pode, em primeiro lugar, devolver a igreja para ela, que eu acho que é muito claro para todo mundo que tem uma certa vivência católica, que hoje a igreja não se pertence, a instituição eclesiástica ela está tomada por pessoas que, claro, são ordenadas e por isso merecem o nosso respeito e a nossa reverência, porque Jesus está presente nos seus ministros ordenados. Mas tirando isso, a gente sabe que, infelizmente, existe um mundanismo muito grande na igreja nesse momento. E isso acontece muito porque não há uma massa crítica, nem de leigos, nem de educadores que possam formar pessoas que sejam um material humano aprazível para que a gente possa reconstruir a igreja. Quando isso acontece na história, e o momento mais evidente em que você enxerga com mais facilidade que isso aconteceu na história é justamente esse momento da ascensão monástica, aí você consegue devolver a igreja para ela. Então, um dos efeitos da educação medieval na sociedade daquele tempo foi justamente o de devolver a igreja para si, que ela estava num estágio um pouco parecido
com o que a gente vê hoje, embora hoje talvez seja pior. Mas uma das nossas esperanças é que isso possa vir a acontecer. E aí a igreja pode então influenciar também positivamente os rumos da sociedade, coisa que hoje é o inverso. Se você pegar o Sínodo da Amazônia agora, é o mundo que propõe as coisas para a igreja e a igreja simplesmente vai acatando tudo isso. Então a igreja está totalmente sem material intelectual, sem força, sem vontade, sem espírito para fazer uma análise crítica daquilo que é proposto pelo mundo. Vem essa onda ambiental agora e a igreja está simplesmente acatando tudo isso. Então isso deve nos fazer pensar um pouco. Isso é um aspecto que eu queria tratar para vocês. Então, a educação do Trivium, por ser uma educação das consciências, devolve ao homem a capacidade de enxergar a realidade. Quando isso acontece, porque ela vem acompanhada de uma educação moral, isso faz com que você tenha boas pessoas para servir a igreja, principalmente a igreja e, por consequência, a sociedade. Então, o papado ele só pôde se recuperar quando ele pôde contar com bons colaboradores para que o serviço dele fosse feito da maneira adequada. Porque, é claro, o Papa não é, um ser humano imaculado e ele também não é onipresente. Então, sem essa massa crítica de pessoas que possam ocupar o papado e possam ajudá-lo a exercer o seu serviço, não vai haver mudança. Então o nosso serviço passa também um pouco por essa dimensão, ainda que de maneira indireta.